Quem pode elaborar um planejamento sucessório? É uma pergunta bastante simples que também tem uma resposta bastante simples. Qualquer pessoa. Aí você pode me fazer uma segunda pergunta, mas pessoas que não têm bens podem fazer planejamento sucessório? Podem. Claro que o planejamento dela nesse caso vai ser um pouco diferente. Ela pode, por exemplo, fazer o que a gente chama de testamento vital, que na verdade não é muito bem um planejamento sucessório. O testamento vital é uma disposição que a pessoa maior, plenamente capaz, vai fazer com relação a, por exemplo, tratamentos de saúde quando ela for acometida, se ela for acometida, por uma doença incurável, que ela fique em estado terminal. Então, que ela deseja ali ter uma qualidade de vida e não que seja ali exposta a tratamentos desumanos, que leve ela a um sofrimento assim desmedido ou muito prolongado. Então, no testamento vital, a pessoa pode disciplinar isso. Olha, eu não quero receber tratamento quimioterápico se eu for acometido de um câncer. E também eu posso dispor nesse tipo de documento do que vai ser feito com o meu sepultamento, como ele será feito, o que será feito dos meus restos mortais. Eu posso pedir para ser cremado, por exemplo. Então eu posso colocar ali essas disposições. Isso é um planejamento sucessório? Não é muito bem, mas é uma disposição de uma vontade, e a gente tem sempre uma visão que deve ser respeitado o interesse, a manifestação da vontade quanto àquele último desejo. Então, não é só quem é abastado, mas também quem dispõe só do próprio corpo, né, que só tem ali o seu próprio invólucro, pode dispor de alguma forma pensando num testamento vital. Além disso, a pessoa pode também ter alguns direitos de pequeno valor. Por exemplo, um plano de saúde em que alguém vai ser beneficiado por um determinado período sem pagamento. Alguns planos prevêem isso, alguns dependentes poderão ficar ali num contexto de não pagamento. Eu posso prever, por exemplo, para quem ficará a minha previdência oficial, quem serão meus dependentes para efeitos previdenciários. Então, é um planejamento já aí efetivo. Mas e as pessoas que têm bens? Essas poderão, é claro, fazer um planejamento um pouco mais amplo, né? Então, elas vão fazer como esse planejamento sucessório? Então, a primeira dica que a gente dá é que essa pessoa analise o seu núcleo familiar, porque é no núcleo familiar que vão estar os seus herdeiros necessários, aqueles para os quais não é possível a gente deixar de contemplar com determinada parte do patrimônio. E aí a figura do herdeiro necessário leva à ideia de herança necessária. Então a gente tem dois conceitos aí de herança disponível e de herança necessária. A herança disponível é aquela que a pessoa pode dispor da melhor forma que ela entender. Eu posso, por exemplo, prever uma disposição testamentária ou fazer uma doação para um amigo, para uma pessoa estranha ao contexto familiar, desde que eu respeite até 50% do meu patrimônio, que esse é o limite da herança disponível. Então eu tenho 50% de herança disponível e 50% do patrimônio é herança necessária. Aquela parte que é herança necessária vai para os herdeiros necessários. Quem são então os herdeiros necessários? A gente tem os ascendentes, quem está na linha ascendente, quem está na linha descendente. Os ascendentes, se não houver descendentes, herdarão juntamente com o cônjuge, quando a pessoa for casada. E os descendentes herdarão juntamente com o cônjuge, se a pessoa também for casada. A mesma regra se aplica às pessoas que vivem em união estável. Então, é bem simples isso. Se eu tenho somente ascendentes, eles e o meu cônjuge herdarão meus bens. Se eu não tenho ascendentes e tenho descendentes, ou se eu tenho descendentes e ainda que eu tenha ascendentes, os descendentes herdarão juntamente com o cônjuge. Se eu não tenho ascendente nem descendente e tenho o cônjuge herdará sozinho. Esses são os herdeiros necessários e são essas pessoas que eu devo me preocupar com relação a um planejamento sucessório. Então, para se fazer um planejamento sucessório, eu preciso pensar não só no patrimônio, nas pessoas envolvidas, porque elas serão as contempladas com aquilo que eu deixarei. Então comece a refletir no seu núcleo familiar para pensar no seu próprio planejamento. Vamos lá?